Tá começando mais um episódio do nosso 50 Mais podcast, Doc. É isso aí, um guia prático para você que tem 50 e quer se adaptar a esse mundo estranho, né? É, um mundo que fica diferente quando a gente principalmente não dorme bem. Poxa vida, cara. E depois dos 50, esse problema pode afetar muitas pessoas. Aliás, tem um número interessante, mais de 70 milhões de brasileiros sofrem com a insônia. Curiosamente, a gente vai ter respostas interessantes aqui, mas a minha percepção é que a grande maioria dos meus pacientes tomam alguma coisinha para ajudar a dormir. Seja uma droga, seja um copo de uísque. A gente trouxe hoje aqui um médico, um colega, um cara espetacular, o Caio Bonadil. Caio, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, é um prazer. Eu tive a oportunidade de conversar com o Caio Bonadio na pandemia. A gente fez uma live e você estava alertando para um problema que durante a pandemia já era grande e ficou muito, muito preocupante, que é isso, o excesso de remédios. O Caio é psiquiatra, especialista em medicina do sono e vai decupar um pouquinho esse assunto aí pra gente. Bom, a pandemia, como você falou, Fernando, ela escancarou um problema que já é muito antigo, né? Não é de hoje que a gente usa remédio para dormir, tá? Desde quando... Desde as areias de Morfeus. Desde as areias de morfina, barbitúrico... Vinho, diazepam, clonazepam, né? Os famosos aí, Rivotril, Valium, etc. Então, a humanidade sempre buscou alguma coisa para aliviar algo que antigamente nos comerciais dos remédios se chamava de tensão psíquica. Não sei se vocês já viram esses comerciais antigos de medicamento, que nos Estados Unidos é muito comum você ter publicidade de remédio, né? Aqui no Brasil não é tão comum. Então dá uma pesquisada no Google lá, digita Valium, digita Rivotril. Antigamente tinha comercial desses remédios e se falava no comercial que era para aliviar a tensão psíquica, a dificuldade para dormir. E isso foi muito comprado, né, pela classe médica e pela população. Já era insônia? Então, não sei te dizer, porque a insônia não era nem um diagnóstico ainda na época, né? A insônia se tornou um diagnóstico muito recentemente. Na época era assim, bom, qualquer dificuldade para dormir pode ser tratado com remédio, né? Não é à toa que na década de 70, 80, o diazepam foi o remédio mais prescrito no mundo. No mundo. Foram mais de, 2 bilhões assim, de pessoas. É esse o número mesmo, tá? Não usando diazepam. Aí a gente começou a ver problema, porque o diazepam causa dependência química. Aí na década de 80 a gente começa a ver no mundo vários médicos alertando sobre o risco de dependência e pessoas se tornando dependentes graves, né? Não conseguindo largar desse medicamento. Só que aí o que a indústria, o que a ciência fez? Bom, vamos buscar... Drogas que não dê a dependência, não dê os efeitos colaterais. Que não causam dependência, né? Que foi o mesmo raciocínio quando a gente criou o diazepam. O diazepam surgiu para substituir o barbitúrico, que é uma substância que a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. E você fica dependente muito rápido. Não é à toa que muita gente morreu por conta de barbitúrico, né? Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, essas pessoas que fizeram uso abusivo e infelizmente morreram. Mas aí o diazepam veio com essa promessa. Putz, agora vai. Aí não foi. Aí veio o Zolpidem. Em 88, o Zolpidem foi lançado com essa grande promessa. Mas não foi também, porque agora a gente vai ver um monte de gente dependente do Zolpidem. E o problema não se resolve, né? E na pandemia, você teve uma situação que, poxa, pegou todo mundo de surpresa, né? Então, quem era predisposto para desenvolver algum transtorno mental, um quadro de insônia, a pandemia foi só o empurrãozinho, né? Nunca se prescreveu tanto antidepressivo e remédio para dormir como na pandemia.
E é impressionante porque tem um histórico por trás disso na vida social que vem com a Revolução Industrial de trabalho, a nobreza que o trabalho traz para a sociedade é muito mais exaltado, comemorado, o cidadão que diz, olha, eu preciso trabalhar, e ao contrário do que fala, não, eu prefiro dormir, eu preciso dormir, né? Então, dormir nunca foi algo... contemplado na nossa sociedade desde os primórdios, né? As populações mais urbanas, né, têm essa cultura de valorizar mais outras atividades que não o sono. Né? Então é bonito, né, dormir pouco e trabalhar muito. Qual é a importância real do sono? É imprescindível para a vida, mas quais são as consequências da privação de sono? Que a gente enxerga assim, clinicamente. Clinicamente, assim, acho que todo mundo que está aqui nessa sala já teve uma noite ruim, né, de sono. Então, a experiência melhor todo mundo já viveu. Você acorda muito irritado, cansado, você passa sonolento, né, o dia todo, com dificuldade de memória, de concentração, você fica mais letárgico, você fica mais impulsivo, né, você diminui a tua capacidade de tomada de decisão. Você pode comer muito mais do que você deve quando você dorme pouco. Então, isso é curto prazo. Longo prazo, o que os estudos dizem? A principal consequência é o aumento do teu risco cardiovascular. O que é isso? É a chance de você ter um infarto ou um derrame. Né? A chance dessa inflamação crônica acontecer a ponto de você ter uma falha aí na sua saúde do coração e na saúde dos seus vasos sanguíneos. Tá? Isso pode acontecer em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, se você continua dormindo mal cronicamente. Uma outra consequência é a tua dificuldade, por exemplo, de ganhar massa muscular, de perder peso, de perder gordura. Né? Todo mundo... Canso de receber pacientes no consultório que fala assim para mim, pô, Caio, eu tô fazendo tudo certinho, eu comecei na Nutri, tô fazendo aqui meu personal, tal, mas eu tô com dificuldade de ganhar massa muscular, de perder peso. A hora que você vê, o sono do cara tá completamente Olha, a gente tem uma condição interessante aqui que o Doc Fábio Atuí, cirurgião do aparelho digestivo. Existe essa ideia generalizada que o intestino é nosso segundo cérebro. Sim. O sono está muito ligado com o cérebro. Você vê a relação de problemas intestinais nesse trato digestório, com a insônia diretamente assim no consultório, no trato com o paciente? De uma maneira geral, o aparelho digestivo responde muito ao estado emocional. E o estado emocional é um dos gatilhos principais para distúrbios do sono. Então, a tensão, a irritabilidade, tudo isso pode interferir diretamente. Mas eu diria, eu não vejo uma síndrome direta como, por exemplo, eventos cardiovasculares. Eu vejo que a saúde do paciente como um todo piora, que dormir é extremamente importante e que piora tudo e piora também o aparelho digestivo, a capacidade de alimentação, da distensão, da desconforto abdominal. Mas não assim tão diretamente quanto... uma coisa que a gente vê às vezes é que o remédio para dormir pode dar, por exemplo, preneuritino, pode atrapalhar, dar outros distúrbios, né? Muitos medicamentos têm esses efeitos colaterais no sistema gastrointestinal e às vezes a pessoa... ela está usando cronicamente esse medicamento e para de uma vez. Aí você pode ter uma abstinência, né, daquele medicamento e aí você tem diarreia, você tem uma série de efeitos. Né? E na criança, o sono é imprescindível para o crescimento, por exemplo. Total. E existe muita insônia na criança? Atualmente a gente vê isso bastante? Não? Então, né, na época que eu era residente, a gente passa lá no Instituto da Criança, né, porque a medicina do sono engloba todas as faixas etárias, né, é uma residência que em vez de você afunilar, você estuda um monte de coisa. Eu voltei a estudar pediatria, pneumologia, um monte de coisa. E aí, lá no Instituto da Criança, assim, o que a gente via era que a insônia na criança é um diagnóstico meio complicado. Muitas vezes o problema está na dinâmica da casa, na dinâmica familiar. Não necessariamente é um problema neuropsiquiátrico
da criança. Né? Então, a gente tem que analisar com muito cuidado assim, antes de dar um diagnóstico de insônia na criança. Tá? Não é uma coisa completamente diferente do adulto. E uma coisa que eu vejo hoje, eu não atendo criança, mas eu atendo os pais. E aí, os pais, eles, né, é lógico, você está conversando sobre o caso da pessoa, mas eventualmente aparece assim na consulta, mas pô, eu não consigo dormir, meu filho não dorme, o que eu faço e não sei o quê. E a gente tem que lembrar o seguinte, que o sono ele muda, né, ao longo da vida. O sono do bebê, do recém-nascido, ele não é igual ao sono da criança, que não é igual ao sono do adolescente, que não é igual ao sono do idoso. Né? Isso muda. O sono do bebê, por exemplo, ele é todo fragmentado, do recém-nascido. Né? Ele dorme, a grande maioria deles, dorme em bloco. Né? É um ritmo de sono irregular, que a gente chama. Aí, quando você vai ficando mais velho, você vai consolidando o teu sono num bloco só. E essa necessidade de sono para criança e para o adolescente costuma ser maior. É mais de 10 horas, 11 horas e tal. E o sono é essencial, tem determinadas fases do sono em que ocorrem produções, né, de substâncias essenciais. Uma delas é o hormônio do crescimento. E a gente tem vários estudos mostrando que o sono de baixa qualidade durante a infância e a adolescência provoca um déficit, né? Quando você coloca a criança na curva ali de crescimento, você vê que as crianças que são privadas de sono, elas têm um déficit, né, de crescimento. Agora, a gente tem que lidar com a expectativa, porque a expectativa dos pais é que as crianças e os adolescentes durmam igual a eles, né? E não é assim. Igual com a alimentação acontece isso, né? Ah, meu filho não come verdura, meu filho não come legumes, então, mas você come? Não, lá em casa ninguém come. Então, mas não é só isso, o paladar da criança é diferente do paladar do adulto. Pois é, mas exemplo é muito importante. Claro, aí, com relação à higiene do sono, essas casas hiperativas, todo mundo ligado, né? Multitelas. Multitelas, é uma coisa muita luz, muito estímulo. É claro que o sono vai ficar jantar muito pesado e querer que já durma logo depois também não vai acontecer, né? Jantar pesado, jantar cada um com a sua tela, né? Ninguém conversa. Exatamente. Isso, a gente vê em restaurante também, a gente vê mesas de família, cada um no teu mundo ali. Mas, Caio Bonadinho, muito estímulo. Olha só, a gente, né, tem um público nosso aqui de 50 a mais, claro que todo mundo é convidado para acompanhar o nosso programa, mas depois dos 50 existem casos mais pontuais. Você está dizendo, a gente já avança aí para essa famosa terceira idade e chega ali com alguns problemas de sono já bem definidos, né? E a pessoa pode até se perguntar, acompanhando essa entrevista, fala assim, poxa, mas a insônia causa muitos problemas, o remédio da insônia também. Por onde correr? Como é que a gente... O que é pior? Os efeitos do consumo exagerado do remédio para dormir ou a própria insônia? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, assim. É melhor dormir do que não dormir. Tanto é que se você... Bom, você fez um diagnóstico de insônia. Né? O que a gente precisa fazer? Né? O que os protocolos, os guidelines, né? De Associação Brasileira do Sono, a Academia Americana de Sono, o que é recomendado? O padrão ouro, né? O tratamento de escolha para insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é uma técnica específica de psicoterapia comportamental que vai ensinar o paciente a mudar certos hábitos e certos comportamentos ao longo do tempo, né? É um protocolo, é um processo, para que ele durma sem o medicamento, com os recursos do próprio corpo ou com doses menores, doses mais seguras de medicamento. Tá? Então esse é o tratamento de escolha. Mas isso não exclui o fato do paciente precisar do remédio. Tanto é que, na grande maioria dos casos, o que a gente faz na prática? Você oferece a terapia comportamental em conjunto com algum medicamento. O medicamento ele serve para o tratamento mais agudo, né, da insônia, então ele vai aliviar de forma mais imediata aquele sintoma, até para que o paciente consiga fazer o tratamento comportamental. E aí o que vai sustentar a melhora no longo prazo
é o tratamento comportamental. O medicamento ele tem uma função limitada se ele for utilizado sozinho, tá? Então, o que a gente sabe, Fernando, que a gente precisa, um adulto, ele precisa de pelo menos 6 horas de sono para evitar esse risco maior cardiovascular que eu falei. Tá? Então, o que o estudo diz, né? O que o protocolo diz para a gente? Bom, se ele tem um tempo de sono menor do que 6 horas, ou se ele não adere à terapia comportamental, ou se ele não tem acesso à terapia comportamental, ou se a terapia comportamental falhou, ele vai precisar de remédio. É isso que está escrito lá no... Porque senão ele não vai dormir. Exato. Então é melhor. Agora, qual remédio escolher, que dose, aí vai depender muito do paciente. Então, né? você está dizendo que a indústria farmacêutica está tentando encontrar um remédio melhor, ao invés de a gente olhar o paciente como um todo e buscar fatores que pudesse fazer a pessoa dormir prescindindo do remédio, por exemplo. Assim, a indústria tem a função dela, né? Claro. Eu acho extremamente válido você buscar um medicamento que cause menos efeitos colaterais e que não tenha tanto assim um potencial de abuso e de dependência. O problema é o seguinte, o abuso e a dependência do remédio para dormir não depende só da substância, depende de como você usa. Então, a gente falou no início aqui do nosso bate-papo que muita gente toma remédio para dormir. A gente sabe que a grande maioria das pessoas no Brasil que tem insônia fazem tratamento por conta própria. Então, isso por si só já é um comportamento que é arriscado. Porque se ela usa um remédio que tem o potencial de causar uma dependência química, e se ela faz tratamento por conta própria, o risco dela se tornar dependente é muito alto. Então, só um parênteses aí, porque esses remédios que a gente falou no início, toda essa classe de medicamentos aí são remédios vendidos com receita. Exato. Aquela receita azul, retida receita. E tem os remédios que têm um efeito adverso, como efeito adverso, sonolência. Sim. Esses também são medidos, é preciso considerar isso, né? É muito comum... Quando o paciente vai passar, por exemplo, num gastroenterologista, fala assim, escuta, me dá a minha receita aqui, porque eu não vou poder passar no meu psiquiatra e tal. Eu já não tenho receita azul para não precisar dar, porque na minha especialidade eu não uso receita azul, eu não tenho receita azul. Mas muito comum que o paciente tome esse remédio de maneira crônica por longos anos, sem ter o acompanhamento, a supervisão de um médico, apesar dele conseguir um médico que dê a receita para ele. Ele consegue um médico que dá a receita para ele, mas não tem ninguém supervisionando o uso. Isso é muito comum. É comum pedir, doutor, arruma aí para mim que não aceitamos. Doutor, eu não tenho consulta do doutor Caio, ele está viajando, vai acabar meu remédio e pá, ele pede. E a gente sabe que grande parte dos remédios para dormir, eles são prescritos por psiquiatras, por motivos óbvios, né? Porque é a nossa área de atuação, ou neurologistas. Mas tem uma parcela enorme que é que a gente chama de não especialista. É o não psiquiatra, o não neurologista. Claro. É o cardio, é o clínico. Que não está errado. Não está errado. O problema é que quando você prescreve, você tem que ter um planejamento, né? Você tem que acompanhar. Então, ninguém é responsável pelo remédio. Ele prescreve, mas ele prescreve na dose. Quem te deu essa dose? Foi um psiquiatra uma vez que eu fui. Quanto tempo faz? Faz uns 5 anos. E ele está ali, ele só está mantendo aquilo. Mas vamos inverter o jogo. É como se eu, Caio, psiquiatra, o paciente chega para mim e fala assim, Caio, eu tô com refluxo. Me dá um omeprazol aí. Dá um omeprazol. Aí eu vou lá e dou um omeprazol. Só que o Dr. Fábio sabe muito bem que o tratamento do refluxo não é só o omeprazol. E a gente não pode ficar usando omeprazol pro resto da vida. Então, a mesma coisa. E é muito feliz o exemplo, porque tem a ver com a inserção do cara no mundo dele, Exato. com os hábitos dele, com a alimentação dele. Quando a gente olha a saúde de uma maneira global. Claro. Só que as pessoas estão com pressa, as pessoas não querem saber de... E é difícil. Isso é difícil, mas faz sentido ruim, né? Um psiquiatra receitar um omeprazol, faz sentido. Assim, você está entendendo, realmente o cara está ali com refluxo, está sofrendo ali com... Mas aí que tá, ele pode receitar um omeprazol, mas ele tem que, ao mesmo tempo, orientar, e o paciente tem que acatar,
Mas olha, para tomar isso cronicamente é melhor você ir num gastro, porque É, aí encaminhar, ele vai né? poder. Então, você não vai deixar o cara sofrendo, assim como eu também não vou deixar o cara sem dormir. Mas, por outro lado, você tem que enxergar que aquilo é muito mais do que um remédio que ele vai tomar para sempre. Sim. Mas eu estou indo mais além ainda. Esse personagem que eu estou desenhando aqui, nem no psiquiatra, nem no gastro foi. Ele foi na farmácia mesmo e pediu um antialérgico. Sim. Pô, aí ele está tomando antialérgico para dormir, porque ele sabe que o efeito colateral do antialérgico é sonolência e ele dorme e fica viciado nesse remédio. Tem um contra enjoo, que eu não vou falar o nome, naturalmente, mas que vende. Ou então, toma uma dosinha de uísque, uma ou umas, mistura. que ajuda o cara a dormir, relaxar e dormir. Daqui a pouco o cara tá um consumidor de álcool diário, Isso é vida real. de destilado todas as noites, porque Pra o cara não dormir. consegue dormir. Pra dormir. E daqui a pouco tá viciado, sem dúvida nenhuma. Olha só que interessante. Na conversa num outro episódio que a gente teve aqui, a gente teve um grande especialista em vinho, um enologista. Enófilo e sommelier. Ele é sommelier. sommelier. Aliás, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers e médico. E ele, um pesquisador, inteligentíssimo. E ele dizendo, olha, então, o vinho talvez seria importante uma taça de vinho para o sistema cardiovascular, talvez até também para a higiene do sono. Então, muita gente concorda, até médicos concordam. Mas ele faz uma pergunta, então por que os médicos não receitam vinho? É meio discutível, tá? Esse negócio que o vinho tem os enólogos. Não, você conversa com as nutricionistas e fala assim, não, o que tem de bom no vinho tem no suco de uva também. Então que toma não tem suco de uva e não aborrece. Falta de graça, né? Então vai lá o suco de uva. Mas, enfim, né? Não dá para receitar álcool, né? O álcool, isso que você falou é muito importante. Quando a gente olha, você pega, por exemplo, uma pessoa que tem problemas com álcool, né? Que desenvolveu uma dependência química mesmo de álcool. Você vai colher a história desse sujeito, aquilo lá não surgiu da noite pro dia, né? Isso aí demora uns 10 anos, né? E muitas pessoas começam com esse comportamento. Comecei a beber para dormir. Só que aí a coisa foi perdendo o controle. O álcool, ele induz o sono, só que no sono a gente tem várias fases, né? Tem várias fases, divide em 4 fases, né? Você tem o sono REM e as 3 fases do sono não REM, né? O álcool, ele fragmenta o sono, ele altera o que a gente chama de arquitetura de sono, né? As ondas cerebrais mesmo. Então, mesmo que ele induza sono, não é um sono de uma qualidade, assim. E isso depende da pessoa, da tolerância ao álcool da pessoa. Se ela tomou uma garrafa, ou se ela tomou uma taça, se ela tomou água junto, se ela comeu ou não, quanto tempo ela demorou entre a última dose de álcool e o momento em que ela foi para a cama, porque ele demora um certo tempo para ser metabolizado. Então, assim, posso beber para dormir? Eu não recomendo. Você recomenda, é uma boa ideia, Fábio? não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Entende? Agora, você tocou num ponto importante. A qualidade do sono. Porque tem aquele que dorme, mas acorda, parece que tomou uma coça à noite. Tu já sentiu isso, Fernando? Acordar e falar, puta, parece que eu não dormi, nem comecei a dormir. E que aí chega aquela história da apneia do sono, da qualidade, de uma má qualidade do sono. Hoje a gente sabe que tem a polissonografia. Você pode contar para nós um pouquinho como é? Eu tenho bastante curiosidade. Sim. Você já fez? Eu nunca fiz, mas é chato, né? Como que é? Eu já Você fiz. Fiz com a doutora Dalva Poiares. Você fez com a Dalva. A gente até conversou sobre isso. Verdade. E eu queria que você respondesse, mas também falasse, porque esse reloginho que você está usando, eu também, ele avalia, de certa forma, a qualidade do sono. Ele não está muito fora, a gente não está longe ainda de evitar todos aqueles fios, né? Que ali não dá para dormir. Eu tive que tomar um remedinho para dormir quando eu fiz a polissonografia. É mesmo? Eu tinha, perguntei, posso tomar? Ela falou, você toma? Eu falei, tomo, então toma. Eu falei, se eu não tomar, não vou dormir. Aí não vai adiantar nada, tudo ligado, plugado, tudo enfiado, tudo... Até quanto isso realmente é um ensaio adequado para o sono, porque o cara está dormindo fora da casa dele, todo conectado, parece o Matrix. Realmente dá para simular o sono do próprio cara na casa dele? Essa é uma pergunta muito boa, vamos lá. Bom, em primeiro lugar,
toda ferramenta que você usa para medir alguma coisa em medicina, você precisa testar e validar, né? Então você tem lá um ultrassom, você tem uma endoscopia, você tem um eletrocardiograma, tal. Essas coisas foram inventadas, elas foram testadas e foram validadas. Hoje, para medir o sono, ou seja, para saber se eu estou em sono REM, se eu estou em sono não REM, se eu tenho apneia, se eu não tenho apneia, o que é validado, o que é testado é a polissonografia. O relógio, seja ele qual for, Fitbit, Apple Watch, enfim, hoje tem 400 mil aplicativos e relógios para isso. Até o momento, eles não falam assim, olha, o Fábio, o Fernando, ele teve REM, ele teve não REM. Aparece lá, né? Só que tem várias denominações, dependendo do aplicativo e da ferramenta que você pega. Tem lá sono profundo, sono leve, sono REM. Só que assim, você não sabe como é que ele mediu aquele negócio. Supostamente pela pulsação. Na verdade, o que eles têm é um acelerômetro, né? Que é Você mexe o braço, sim. Que é um sensor de movimento e é uma estimativa. Mas pulso também, né? O Porque ele pulso está marcando também. o pulso o tempo Agora, todo. Existe... A temperatura também, não? Temperatura também, tá? Então é uma estimativa. Agora, isso, do ponto de vista científico, até hoje não tem validação, tá? A gente vai chegar lá. Tem sido feito, né, estudo sobre isso. Nós vamos chegar lá. Agora, por enquanto, para diagnóstico, né, de distúrbios de sono em que a polissonografia está indicada, por enquanto é ela que funciona. Tem que passar por essa. Agora sim, o que as pessoas não sabem é o seguinte, existem vários tipos de polissonografia, dependendo do que você quer encontrar e diagnosticar. São 4 tipos de polissonografia. A que todo mundo conhece, a que você fez com a Dalva, que todo mundo... É a do tipo 1, que é que você vai lá no laboratório, você é monitorizado, você tem o eletroencefalograma, que é o que vai ver se você está em REM ou não REM. Você tem a parte respiratória, né, que você põe aquela cânula nasal, o oxímetro. Eu já perdi o sono só de ouvir. E agora pode dormir. Agora pode dormir. Então, boa noite, essa é a tipo 1, que é a clássica, né, que o indivíduo está lá no laboratório do sono, tal, blá, blá, blá. Aí você tem a tipo 2, que é tudo que tem no laboratório, só que você faz em casa. Já é um pouco melhor, né? Melhorou bastante. Já é um pouco melhor no sentido tua cama, tua escuridão do quarto, você está acostumado. Você está no teu ambiente de sono, né? Mas você está monitorizado. Aí tem a do tipo 3, que é mais simples do ponto de vista de aparelhagem. Assim, são menos canais. A tipo 3... só serve para eu saber se a pessoa tem ou não apneia. Tá? E ela pode ser feita ou em casa ou no laboratório. Aí tem uma mais simples ainda, que é a tipo 4. A do tipo 4 é só um oxímetro. Tá? Ela só serve para ver saturação, frequência cardíaca, movimento e ronco. E vai chegar vai diagnosticar a apneia. Só que aí é só para distúrbio respiratório do sono. Você sabe que eu não ronco, né? Você também não, né? Não, que eu saiba, não. E aí, como todo... Tá dando risada, também não ronca, viu? Não, ninguém... Eu fico... Quem ronca nunca fala que ronca. Que quem ronca, o sintoma é a costela quebrada, né? Costela inchada de tanta pancada. Soco do lado. Mas aí, como qualquer exame, ele tem sua limitação. A gente sabe que polissonografia tem suas limitações. Por quê? Porque é um exame de uma noite só, né? Você não vê as noites consecutivas. Ele tem limitações de ambiente de sono, porque às vezes o indivíduo está no laboratório do sono, ele teve dificuldade. Então, assim, tem limitações. Agora, por enquanto, para diagnóstico de apneia... É o que temos. É o que eu falei. O reloginho caminha para um dia... Não, vai chegar. Ele ainda não crava o diagnóstico, mas ele dá alguns sinais de alerta, né? Talvez, Fernando, ele também funcione bem... Mesmo que ele não esteja validado, mas quando você compara uma noite com a outra. Exatamente. Não, assim, vamos supor que ele não seja capaz de definir um distúrbio de sono. Mas se ele está sempre de um jeito e ele começa a ficar diferente, você fala, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. É isso, a importância... Aí é bem legal, né? A importância desses monitores é o seguinte, bom, eles fazem diagnóstico de alguma coisa? Até o momento, não. Mas eles falam o seguinte, esse sono aqui tá
tá esquisito. Tá agitado, tá olha, fragmentado. compara isso aí, veja, né, como é que... Então isso pode ser uma porta de entrada. Por exemplo, tem muito paciente que chega no meu consultório já com o relatório do Apple Watch e fala, ó, eu não tenho sono REM. Você entendeu? Já vem com, né? Aí você fala, calma. Aí, não, calma, aí você explica tal, aí você vê, aí você fala, bom, existem alguns indícios aqui que existe alguma coisa errada com o seu sono. Vamos investigar de forma mais detalhada. É nesse sentido que eles são válidos, né? Caio, e no contexto dos 50 a mais? A maioria dos teus pacientes é 50 a mais. A maioria é ali entre 30 e 50. Agora, eu vou te dizer que tem uns 20%, 50 a mais, assim, do consultório. Mas então os não 30 é a maioria, vão hein? chegar lá. Os 30 vão chegar lá. Exato. É que assim, acho que, voltando, o que aparece mais no consultório? Mulher, porque mulher tem mais distúrbio de sono do que homem. Mulher usa mais remédio para dormir do que homem. Tá? E isso é uma coisa que não acontece só no meu consultório, acontece no consultório de outros psiquiatras e especialistas em sono também. Porque mulheres são mais vulneráveis, mulheres sofrem mais com sono do que homens. Não tô Imagina falando que se homens você tivesse não que sofrem. dormir do meu lado roncando. É claro que acho que a mulher fica mais difícil. Agora, o que a gente vê em 50 a mais? A gente vê mais apneia, que não é diagnosticada, demora, o cara passa em 400 médicos, toma esse remédio aqui, mas nunca pergunta, ronca? Porque ronco não pode ser normalizado, né? Mas para muita gente tá roncando. Então, né? outro dia eu entrevistei uma pessoa também falando sobre sono e o comentário era esse, que o ronco no desenho animado vem aquele... É engraçado, normalizou. Trivial, ficou né? banalizado. Agora, aí tem muita apneia, 50 a mais, tem muita apneia, tem muito ronco. Tem mulheres na menopausa ou no climatério, nessa transição, com muito sintoma, né, de menopausa, de climatério, com muita insônia, com muita depressão, com muita ansiedade, que vai impactar, né, na qualidade do sono. Essa fase da vida, principalmente da mulher, é uma fase em que, bom, os filhos podem estar saindo de casa, tá com crise no relacionamento, tá com dificuldade, uma sobrecarga no trabalho, enfim, são várias questões, né? E outras doenças crônicas aparecem também, né? Hipotireoidismo, claro, hipertensão, diabetes. E é muito interessante aquilo que você sempre fala, né? Que o símbolo da medicina do sono é o quê? É o yin e o yang, né? O que se completam. Então, para cuidar do sono, para falar de qualidade de sono, é para falar do que acontece durante o dia. Sim. Desses problemas do dia a dia, que vão ter relação direta com o sono. O que acontece... Uma boa noite de sono começa quando a gente acorda. E tudo que a gente vai fazer ao longo do dia vai impactar na noite de sono, e tudo que acontece durante a noite vai impactar no teu dia. Por isso que o símbolo da medicina do sono é esse. Caio, sem minimizar uma consulta com um especialista de sono, Sim. E também deixando de lado um pouquinho a droga nesse momento, você conseguiria fazer uma lista de coisas que podem ajudar uma pessoa a ter um bom sono? Sei lá, 5, 7, 10, não sei quantos itens seriam. Não, é assim... Mas assim, a vovó manda tomar um leitinho quente, mas o cara com 50 anos tem intolerância à lactose, já vai ficar com a barriga desse tamanho. Não sei se o leitinho quente ajuda muito. Eu estou brincando, mas quais seriam coisas que podem ajudar a pessoa a dormir melhor? Então, são orientações que, teoricamente, não deveriam ser exclusivas de um consultório de especialista. Tá? Aliás, não marquem consulta comigo. Porque, assim, o que eu brinco, Fábio, que o meu consultório é só curva de rio. Assim... É o cara que não conseguiu dormir de jeito nenhum, porque, né? A saúde... a saúde do sono, ela não deveria ser uma propriedade assim exclusiva de um grupo muito seleto de médicos, né? Por exemplo, eu, a Dalva, o Geraldo. Não deveria. Agora, por que é? Porque a gente não aprende isso na faculdade.
Você passa um terço da noite... Da vida. Um terço da vida dormindo e eu tive uma aula na faculdade de apneia e que eu dormi. Sabe aquela aula que você não... Você não dá importância. Então, assim, é um problema estrutural de formação, tá? Isso é um defeito. Então, assim, o que todo médico, o que todo profissional de saúde, o que a gente deveria saber? Assim como a gente sabe que a atividade física e uma boa alimentação são fundamentais para a manutenção da qualidade de vida. Então, primeiro, regra de ouro. Vamos começar prestando atenção para o horário em que a gente acorda. Tá? Idealmente, a gente, para se ter uma boa qualidade de sono, a gente deveria acordar todos os dias mais ou menos no mesmo horário. Por quê? É a pista ambiental mais importante para o teu cérebro entender que teu dia está começando e que ele começa ali. Tá? Então, aí cada pessoa vai ter o seu horário. Porque tem gente que é mais diurna, tem gente que é mais noturna, tem gente que trabalha mais cedo, tem gente que trabalha mais tarde. Então, você vai analisar ali a tua rotina e vai falar, bom, isso 7 da manhã é o meu horário. E eu vou manter isso todo santo dia. E no fim de semana não dá para dar uma esticadinha? Então, o que acontece? Eu adoro. Qual esticadinha, né? Porque se no final de semana, considerando que o final de semana é sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, já é quase metade da semana. Se você tem uma rotina muito discrepante dos teus dias de trabalho, acontece um negócio que a gente chama de jet lag social. O que é o jet lag? É quando você viaja, né, mais de 3, 4 fusos horários, aí você chega meio quebrado ou você chega muito alerta, dependendo do horário do lado que você pro lado que você vai. O jet lag social é quando a pessoa tem uma rotina de sono nos dias de trabalho completamente diferente dos dias de folga. Porém, não existe um consenso sobre o quanto que deve ser essa variação, o quanto que é aceitável. Na prática clínica, a gente observa que as pessoas que variam mais do que 2 horas já têm um impacto. Qual que é esse impacto? O mais comum. Domingo, o cara tem uma insônia brutal, né? Não fica ansioso. Ele quer dormir cedo porque vai acordar cedo, mas não consegue, né? Que acordou tarde. E segunda-feira tá um morto-vivo. Né? E aí só vai melhorar na Você já ouviu falar disso, Fernando? Não, com essa intensidade, não. Com essa intensidade, não. Eu já tive. Aí só vai melhorar na quinta, só que aí já começa, né? É igual beber no fim de semana, né? Igual. Você bebe só no fim de semana. Só mas no fim de semana. Fim de semana começa que dia? Depende. Exato. Agora, né, por exemplo, mais tem pro fim do ano. Brasil amanhã já vai Copa do Mundo. já. Terça-feira. Você viu o jogo da Inglaterra outro dia? 7h15. Pub lotado. Segunda-feira, 7h15, o cara tomando 1,5 litrão de chopp. Então esse horário de acordar é importante, tá? Primeira regra, então, primeira é a regra. regularidade. E respondendo ao Doc, incluindo sábado, domingos e feriados. Considerando que você quer melhorar a tua qualidade de sono, deveria incluir, né? E independente... É curioso que eu vou muito para... O Fernando sabe, até as pessoas que assistem a gente já sabem, eu vou muito para o mato, cuidar dos meus índios lá, vou para o Xingu e tal, os meus indígenas. E a gente acorda com o sol. Você tá na barraca, esquece, não tem a menor chance de você dormir depois do sol nascer. Mas dorme quando o sol vai embora também não, né? Dorme cedo, porque você acorda às 5 horas da manhã, quando chegar a noite você fala, eu vou dormir. E tudo para, fica tudo mais difícil quando tá escuro. Então, e não tem poste, não é brincadeira não, mas não tem poste de luz lá, né? Não tem poste de luz, você vai com a lanterna e tudo. Então fica até um pouquinho mais tarde para conversar, às vezes faz uma fogueira, um violão, alguma coisa. Mas de uma maneira geral, a gente dorme muito cedo, tipo 9 horas da noite, e acorda às 5 da manhã. Você sabe que é bom. É ótimo, porque assim... Porque o sol avisa a hora de acordar e eu acho que aí você vai falar melhor que eu, tem a ver com o ciclo hormonal. Você acorda na hora certa. Exato. E por que você dorme cedo lá no Xingu? Porque você acordou cedo e aí você acumulou pressão de sono, né? Você acumulou cansaço e aí chega uma hora que o teu cérebro identifica isso e ele te prepara. E por que é importante esse negócio do horário de acordar? Independentemente das quantidades de horas que você conseguiu dormir, para não fazer compensação. Tem gente que acha que o sono é um sistema de crédito e débito, né? E você perdeu, vai lá, compensa tal. Não é assim que funciona. Então, mesmo que você durma mal numa noite,
acorde no mesmo horário. Ah, mas no dia seguinte eu vou ficar cansado, irritado. Sim, essa é a intenção, porque você vai acumular mais pressão de sono, porque no dia seguinte você durma mais facilmente. Não é para compensar. Se você compensa, você rouba essa pressão de sono para você dormir no dia seguinte. Então essa é uma segunda orientação. Ir pro quarto só quando você tá com sono. Não adianta você ir pro quarto para tentar dormir. Quem tenta dormir nunca dorme. Porque você deita... Cama é para dormir e namorar. E transar. É isso. Não é para comer, trabalhar, resolver pepino. Assistir televisão é saudável, não é? Então, aí a televisão é muito relativa, assim, porque é o seguinte, a TV, ela tá longe, né? Teoricamente, ela tá mais longe do teu olho do que o celular, assim. Então, a intensidade da luz que interfere ali na produção de melatonina, teoricamente, ela é menor. Agora, tudo depende O problema não é somente a luz. O problema também é a interação que você tem com o conteúdo. Se você tá maratonando uma série, ou se você tá ali no flow do celular, né? Você entra no WhatsApp, depois você entra no Instagram, depois você entra no YouTube, depois você responde e-mail do escritório, depois você responde sua mãe. A hora que você vê, você tá 4 horas ali. O estímulo é muito grande. E lógico que você vai ter dificuldade para iniciar o teu sono se o estímulo daquele conteúdo é muito grande. Agora, por exemplo, uma estratégia que eu uso, que eu sempre falo para os pacientes, falo em entrevista... Bom, quando eu dou aula à noite, por exemplo, é um negócio que me deixa muito estimulado. Agitado. Né? Qual é o recurso que eu utilizo? Primeiro, desliga tudo, se desconecta, tal, fica num ambiente tranquilo, não sei o quê. Uma coisa que me ajuda muito é ligar a televisão fora do meu quarto, nesses programas de natureza, National Geographic, Discovery Channel, a vida das focas de não sei aonde. Cara, eu durmo em 5 minutos. Agora, por quê? Porque esse tipo de conteúdo me relaxa. Certo? Então isso é muito pessoal, né? Essa interação que você tem. Eu gosto quando a pessoa, você liga o filme para assistir. Vamos assistir o filme. Aí você liga, dá 2 minutos, a pessoa está dormindo. Aí você fala, bom, então eu vou dormir. Quando você desliga, a pessoa acorda, você desligou. Mas espera, você estava dormindo. Então, algumas vezes a pessoa precisa da televisão e a televisão vai mantendo o sono dela também. Se você desligar, ela acorda. O problema é o seguinte, se a televisão for o único recurso que essa pessoa tem para dormir, isso pode ser um problema. Mas não funciona igual o famoso ruído branco para os bebês? Então, não tem muita evidência científica. Barulho de chuva. É lógico que evidência científica é muito diferente do que acontece com as pessoas no dia a dia, na casa de cada um. Né? Assim, o mundo do estudo científico pode ser muito diferente do mundo real. Tá? Então isso é uma coisa que... Porque muita gente me pergunta, Caio, e o ruído branco? Caio, e o chá de sei lá o quê? Caio, e o óleo essencial? Bom, evidência, assim, estudo, tal, bonitinho, blá, não tem. Agora, se traz um conforto para a pessoa... Chá de casca de banana. Esse é famoso. Se ajuda... Chá de casca de banana... Eu conheci de camomila, mas acho que um chá quentinho já ajuda como maneira geral. Se ajuda. Desde que não tenha cafeína, tem alguns chás que tem, né? E se ajuda a pessoa, se traz conforto, se traz relaxamento, por que não usar? Eu não vejo problema. Agora, não pode ser o único recurso. E esse negócio de chá tem um problema também, né? Pô, o cara toma meio litro de chá antes de dormir, ele vai ficar acordando para... E vai ter refluxo também. Pra urinar e vai ter refluxo. E tem também a história de, puxa, não é só acordou porque foi fazer xixi, acendeu a luz do banheiro, e é importante acender a luz, porque senão pode tropeçar, ainda mais os mais... Os 50 a mais. Os 50 a mais. Candidato a cair no banheiro. Eu tenho um amigo... Cair no banheiro é humilhante, cuidado, acenda a luz, não vai passar essa vergonha. Mas acender a luz vai alterar a produção de melatonina. A luz, assim, o que acontece? Tem cara que faz xixi sentado à noite, entendeu? Para não ter perigo de acender a luz. Eu tenho um amigo que mora sozinho e ele descobriu isso. Aliás, a gente pode até falar, poxa vida, fazer xixi sentado para quem mora sozinho é uma grande coisa, porque suja menos o banheiro. Suja menos. Durante o dia todo, ele faz sempre. Suja menos.
Cada um que sabe como faz seu xixi, mas à noite no escuro talvez sentado seja uma Seria boa ideia. melhor. Porque eu estava falando da melatonina, porque desde o ano passado a melatonina foi autorizada, né, à venda no Brasil, e as pessoas compram cada vez mais, igual bala, tem melatonina na farmácia da esquina e... Funciona? Porque não só para completar, não é só que tem vendendo, mas você já recebeu o e-mail? Compre a sua melatonina, sim. a dose de melatonina, vai resolver seu problema. Enfim, tá muito exagerado isso, não tá não? Tá. Eu acho que foi um equívoco, né? Eu até hoje eu não entendi por que a Anvisa liberou como um suplemento alimentar, porque melatonina não é suplemento alimentar. Melatonina é um hormônio que nós produzimos naturalmente se a gente respeitar o ciclo claro e escuro. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é o... Bom, primeiro, a melatonina ela é um hormônio que... Qual é a função? São várias. Tem mais de 400 funções da melatonina. Ela vai muito além do sono. Tá? A melatonina é um hormônio que vai avisar todos os sistemas do nosso corpo, todas as células do nosso corpo, que o período de escuro está chegando. Por que isso é importante? Porque o funcionamento do corpo durante o sono ele é completamente diferente do funcionamento do corpo durante a vigília. E uma das coisas químicas que avisa o corpo que isso tá para acontecer é a melatonina. Então ela prepara o nosso corpo para o período de sono e a sua queda no início da manhã também é importante para tudo que vai acontecer no dia seguinte com o nosso metabolismo. Tá? Então, o sono ele é um grande período de jejum. E o nosso corpo ele funciona de uma forma bastante específica do ponto de vista metabólico durante um jejum. A melatonina é quem avisa isso. Tá? Ela começa a ser produzida no final do dia e início da noite. Então, a ausência de luz é um estímulo para a produção de melatonina. E isso acontece de forma muito lenta. Tá? Então, a ausência de luz ela começa a ser produzida e ela vai fazer um pico lá no meio da madrugada. Tá? E volta a cair. Né? Quando dá umas 6 da manhã, 7 da manhã, no indivíduo que tem mais ou menos esse ritmo, ela cai. Tá? Então, ela tem uma função antioxidante, anti-inflamatória, ela influencia no metabolismo de gordura marrom, ela influencia no metabolismo de glicose, na função de insulina, tem uma série de coisas. Só coisa boa, só não faz chover. Aí é assim, quando você vê, né, a melatonina ela entrou no inconsciente coletivo, assim, como se fosse uma panaceia, vai resolver todos os meus problemas de sono e tal. Porque você lê, nossa, as funções da melatonina, ela é antioxidante, anti-inflamatória, então eu vou tomar. E outra coisa, tem nos Estados Unidos, né? Americano toma, traz pra mim. É o hormônio do sono. Você tá indo pra lá, traz pra mim. É natural, né? Mas funciona pela boca? Então, dentro da medicina do sono, ela não está indicada para tratamento de insônia. Dentro da medicina do sono, ela está indicada para 2 situações, tá? Eu vou falar um nome feio aqui. É uma condição clínica que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM, que é uma doença muito específica que tem a ver com o desenvolvimento de Parkinson no futuro, algo bem específico. Então é uma das indicações da melatonina. E a outra indicação são os transtornos de ritmo circadiano. Tá? O que é isso? O que é um transtorno de ritmo circadiano? É quando o ritmo biológico do indivíduo não está de acordo, não está sincronizado com a rotina que ele tem no dia a dia. Então é o trabalhador de turno noturno ou turno diurno, é a pessoa... É o residente de cirurgia. É o residente de cirurgia, é o cara que é muito noturno, mas tem uma rotina imposta, né, diurna muito, muito intensa. Então, nesses casos, a melatonina em dose baixa, em horário específico, com supervisão médica, ela é indicada. Isso dentro da medicina do sono. Agora, fora da medicina do sono, ela tem sido utilizada para outras situações. Por exemplo, paciente que tem uma doença renal já mais avançada, que está fazendo diálise,
ela pode ser utilizada, porque isso foi detectado lá que aumenta a sobrevida desses pacientes, porque tem uma função anti-inflamatória, antioxidante. Então, assim, nós estamos descobrindo muita coisa ainda de melatonina para muito além do sono, mas ela, tecnicamente, não é utilizada para tratamento de insônia, salvo algumas exceções. Tá? Por exemplo, a gente sabe que pacientes com autismo têm uma deficiência de produção de melatonina e a insônia nesses pacientes poderia ser tratada com melatonina. Pacientes com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é uma doença psiquiátrica, a gente sabe que existem alterações ali de produção de melatonina e ela pode ser benéfica nesses pacientes. Mulheres na menopausa, 50 a mais, que a gente sabe que tem uma alteração na produção de melatonina também, nesses casos ela pode ser útil. Mas por via oral ela é absorvida e funciona como hormônio? Sim, sim. Idosos, porque a gente sabe que com o avançar da idade, a glândula que produz a melatonina, a glândula pineal, ela vai sofrendo uma calcificação. E os idosos tendem a produzir menos melatonina. Idosos com síndromes demenciais, né? Demências por diversas causas, Alzheimer, demência na doença de Parkinson, demência na doença de Levy. Então, assim, a melatonina pode ser usada. Mas tudo com muito critério. Agora, você liberou, né? Já faz parte sem receita, da cultura, você vai lá, compra e toma 400 comprimidos. Então, assim, aí o que acontece? A pessoa tem pesadelo, dor abdominal, sonolência diurna, porque a dose da melatonina, nessas indicações que eu falei, ela é uma dose baixa, que é o que a Anvisa liberou, que é o 0,21 miligrama, que já é o suficiente para a gente atingir a concentração de melatonina que a gente precisa. Né? Mas nos Estados Unidos tem até... Tem 10, né? Nos Estados Unidos tem tudo. 10, Nos Estados Unidos tem 10, tem 20, tem 30, tem adesivo, tem sublingual, tem tudo. Né? E aqui vai virar a mesma coisa. Né? Os remédios americanos para insônia que são vendidos assim, na prateleira da farmácia, igual bala mesmo, literalmente, os chamados sleep aids, né? São muito bons. É impressionante. Assim, fazem dormir mesmo. Aí como eles são medicamentos, nos Estados Unidos a gente chama de OTC, né? São over the counter, né? Que é o remédio de gôndola, né? Você chega lá na farmácia, você pega ali e tal. Então, a gente tem que ficar muito atento no que tem ali, porque não tem um controle. Eu já vi, por exemplo, no consultório, o paciente levou lá um frasco de melatonina, um sleep aid, que ele comprou lá nos Estados Unidos, e na mesma formulação tinha melatonina e cafeína. Bom, mas não faz sentido nenhum. Muito sentido, né? Aí tem melatonina com um monte de outras coisas, assim, tipo GABA, triptofano. Remédio mesmo, né? Não é nem remédio, são fórmulas, né? Suplementos, né? São suplementos que, assim, isso a partir da década de 90, isso aí virou um mercado bilionário. Mas a ideia de aprovar a melatonina como um suplemento alimentar é para não ter regulação de farmácia, sem dúvida. E a gente não sabe exatamente, né? Eu dei uma lida no documento, né? Que eu realmente não consegui entender por que nada justifica liberar como um suplemento alimentar um hormônio. Né? Eu não consigo entender. Né? E não sou eu, Caio, que só está falando isso. Né? Vários outros especialistas questionam essa liberação agora. Tem que ter uma discussão maior, eu acho. Né? E, lógico, essas coisas precisam ser revistas. Tem que ter espaço, né, para... Você sabe que uma vez eu estive na Noruega no verão. Eu fui até perto do Polo Norte. E eu passei ali, enquanto eu estava nessa ilha que chama Svalbard, o sol não se punha. O sol mexia no céu assim, mas não... Porque era a época do ano ou sempre assim? No verão, uma boa época do ano, mais ou menos 1/3 do ano é só sol. E um outro terço do ano é só noite.
Eu me senti uma galinha, que os caras ficavam acendendo e apagando a luz para pôr 2 ovos por dia, sabe? Era horroroso. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Então, esse ciclo, que a melatonina acho que representa mais do que tudo, esse ciclo circadiano que a gente chama, que é de 24 horas, ele é imprescindível para a saúde, né? Nós temos um relógio biológico assim central, né, numa região específica do cérebro que controla absolutamente tudo que acontece durante as 24 horas do nosso corpo. E nós temos os relógios periféricos, que estão localizados dentro de cada célula. No nosso corpo, a gente tem as coisas que acontecem dentro de 24 horas, mais ou menos. Tem as coisas que acontecem um pouco mais do que 24 horas e tem as coisas que acontecem um pouco menos. Então, tem vários relógios no nosso corpo. E a melatonina é o grande maestro químico de tudo isso. E dentro desse processo aí que você disse, da higiene do sono, tantos cuidados antes e principalmente depois de acordar, né? Porque é ali que vai ser definida a qualidade do sono. Ter contato com o sol quando se acorda? Isso é fundamental. Tudo que você puder fazer para aumentar a tua atividade durante o período de vigília, para fazer com que o teu cérebro entenda que aquele é o período de dia e a exposição ao sol. Dos índios. É o que o Doc falou dos índios. Acorda com o sol. Então, a prática de atividade física regular é extremamente importante também para a qualidade do sono e, de preferência, se a pessoa tiver a oportunidade, eu sempre recomendo fazer de manhã. O importante é fazer, tá? Se for só à noite que você tem horário, beleza, faça à noite. Só que saiba que talvez você possa ficar um pouquinho mais agitado por conta daquela atividade. Isso era uma coisa. Eu e o Fernando já chegamos a pedalar à noite em grupos de pedal. Foi bom. E era muito legal, só que assim, você chegava em casa, tinha que tomar banho, comer, acelerado, até se desligar era 1h30 da manhã. Era muito difícil, né? Existe um tempo, né, de desconexão. Aí a gente tem que pesar, né, o que vale a pena, o que não vale e tal. Quantas dicas ele já deu? Ele tá enrolando a gente, Fernando. Ele falou regularidade. Do chá, o sol quando acorda, o horário de sempre. Ir pro quarto só quando tiver com sono. Muito bom. E a quantidade de luz no quarto, como que funciona isso? A escuridão é importante para dormir? É importante por conta aquela da luzinha melatonina. Aquela luzinha do... Aí eu, por exemplo, aquilo lá para mim já é um puto estímulo. Então eu ponho uma fita isolante. Põe uma meia. Né? O ideal é ser... Joga uma meia, assim. O ideal é ser escuro, silencioso e com uma temperatura entre 22 e 24 graus. Não pode ser nem muito quente, nem muito frio. Agora, isso é muito individual também. Tem pessoas que são mais sensíveis ao frio e etc. Celular na cama? Celular na cama não é recomendado, porque... mas eu não olho. É que hoje em dia, só dele estar ali do lado já... Você fica assim, puta, o que tá acontecendo? Mas tem uma desculpa para usar o celular. O despertador. Compra um despertador comum. Gente, vende despertador nas lojas. Daqueles do Mickey que tem os 2 sininhos, né? Compra um despertador comum, deixa o celular fora do quarto. Eu acho que tem que ter um tempo de desconexão do celular. Você e eu não podemos, meu amigo. Aposto que o teu celular fica do lado da sua cama. Ele fica, mas é que assim, eu criei uma certa disciplina, né? Não, não pode mexer, mas tem que estar lá. Alguém pode te ligar. Como é que faz? Não, lógico, a nossa profissão tem isso, né? Mas assim, eu criei uma certa disciplina ali, né? É que tem gente, depende muito do que... O problema não é o celular, é como que você usa o celular. É uma ferramenta maravilhosa, claro. Então, o dedo é seu, né? Você que tá ali, né? Então, assim, essa é boa, essa é boa. E assim, o que eu tava falando? Você tá falando do celular? Da higiene do sono, né? Higiene. Então, assim, Você falou do chá, muito interessante, mas sem exagerar, porque vai ter vontade de fazer xixi. Você falou também da questão da cama, que a cama serve para namorar e para dormir. E se tiver com falta de sono, sair da cama. Isso é o mais difícil, né? Que é o que a gente chama de controle de estímulo. Porque o que é mais aceito, né, em relação à insônia é uma visão comportamental da insônia, um modelo comportamental da insônia. Então, o teu cérebro ele tem que entender que a cama, o quarto, é para sono. Ele não pode fazer outra associação, senão você vai deitar na cama e você vai ficar desperto. Então, quando você não tiver com sono, ou acordou no meio da noite, está com dificuldade para voltar a dormir, primeira coisa, não olhar no relógio, né? Porque se olhou no relógio, ferrou.
Você vai ficar mais Primeira coisa que eu faço. mais ansioso. 3h15. Né? Agora, você... Não, e aí você faz a conta de quantas horas Não, você aí dorme. ferrou. Meu Deus do céu. Ferrou, você não vai dormir mais. Não olha no relógio. E aí, tá sentindo dificuldade para voltar a dormir? O ideal é que você saia daquele ambiente de sono e vá fazer uma atividade que te traz certo relaxamento. Aí depende muito do que te traz relaxamento. Quando você voltar a ter sono, aí você volta pro quarto. Ouvi uma dica que normalmente essas acordadas, assim, que você fica fora do prumo, é uma preocupação com alguma coisa que vai acontecer no dia seguinte. A sugestão de ir para um lugar e anotar. Escreve ali, você meio que entrega... Você tira aquilo da sua frente. Entrega essa preocupação e você ali. pode fazer isso antes de dormir. Né? O que deixa as pessoas muito alertas hoje em dia é ficar preocupado com o que vai fazer no dia seguinte, como é que vai ser o dia, não sei o quê. Então, beleza. Então, você pega um papel, uma agenda, você vai colocar tudo que você vai fazer no dia seguinte, tira aquilo, e concretiza aquilo. Né? Isso alivia demais. Pode parecer uma coisa besta, mas é um negócio que alivia bastante. Eu tenho uma pergunta que é pessoal. Fala. Eu não consigo dormir com o pé coberto. Se meu pé estiver quente, eu não durmo. Em qualquer lugar que eu tiver, eu tenho que descobrir o pé. Pode ser um inverno que tiver. Pra fora da... Inclusive, quando eu vou para a Amazônia, eu tenho que usar um sleeping bag que é aberto. Porque se tiver aquele sleeping bag que é uma lagarta, né? Um casulo, eu não sou capaz de dormir. O meu maior medo é ficar velhinho numa UTI, ficar descobrindo meu pé e passar uma enfermeira, olhar meu pé descoberto, fazer aquele embrulho e fechar meu pé e eu não conseguir me descobrir e não conseguir explicar que eu quero o pé descoberto. Por que eu preciso ficar com o pé... Eu não sou o único, hein? Existe toda uma comunidade de pessoas que precisam estar com o pé gelado para dormir. Como é que é isso? Por que é isso? Olha, eu não sei te responder essa pergunta. Mas você já ouviu isso? Já. Eu, por exemplo, a minha situação não é com o pé especificamente, mas eu gosto de dormir com parte do meu corpo descoberta e outra, tipo uma perna para fora e outra para dentro da coberta. Isso me deixa confortável, tá? Agora, no meio da noite, eu sei que eu me cubro porque eu acordo coberto, tá? Eu acordo então, com o pé assim, pra fora. Eu Sempre. não sei te responder essa pergunta. O que eu sei te dizer é o seguinte... Um dos principais gatilhos para o início do sono é a diminuição da temperatura central do nosso corpo, a temperatura lá dentro do cérebro, né? Que é diferente da temperatura periférica. Tá? E para que a gente consiga isso, uma das ferramentas úteis é tomar um banho de morno a quente alguns minutos, 1 hora antes de dormir. Ah, cara, mas por que um banho de morno a quente você está falando que é a diminuição de temperatura? Justamente por isso que eu falei. Temperatura periférica é diferente de temperatura central. Quando você toma um banho de morno a quente antes de dormir, esses vasinhos que estão debaixo da nossa pele, eles dilatam. E aí você perde calor pro ambiente e a tua temperatura central, ela diminui. Isso... Agora, se você estiver assistindo e souber por que eu só consigo dormir com o pé gelado, por favor, avise. A gente vai avisar o Dr. Caio, porque tem paciente perguntando e a gente não sabe por quê. Porque o pé precisa estar gelado para dormir. Se você me botar uma meia de lã, eu não durmo nunca mais na vida. E num frio extremo que você já deve ter enfrentado? Meu pé tá para fora. Você já foi em lugares que estavam fazendo muito frio? Mas em geral a gente não dorme em lugar muito gelado, você sempre tem a calefação, quarto quente. Isso é verdade. Mas eu já acampei, por exemplo, muitas vezes no mato e nem tem lugares mais frios. Em Roraima, por exemplo, tem as montanhas, é bem frio, o pé ficava para fora da coberta. Não conseguia dormir. Você é um case. Não sou um case, não. Eu já encontrei um monte de gente vários que é assim. Cases. Né? Vamos fazer pega um N pequeno aí, a gente estuda todo mundo. Tá bom, fica e o BIPAP, o CEPAP. O CEPAP. Isso aí é importantíssimo, porque quem tem mais de 50 tem muita gente que usa. Tem Indica uma marca boa. Não vai falar a marca, mas eu tô dizendo. Só se elas patrocinarem o teu podcast. Né? Mas o CEPAP, ele ajuda? Dá para dormir bem mesmo? Ajuda. É antes e depois dele? Você sabe quem inventou o CEPAP? Foi um pediatra. Né? Olha que curioso isso. E ele estava estudando justamente as apneias em crianças. Né? E isso foi na década de 80, na Austrália. E hoje... Isso ficou tão moderno, né? O material está tão confortável, tão avançado, a gente pode monitorar remotamente esses aparelhos. Então, assim,
O CPAP ele é um dos tratamentos. Só explicando, CPAP é uma gíria, uma sigla em inglês, né? eu confundo gíria com sigla. Uma sigla em inglês de um aparelho que você controla via eletricidade, né? Tá ligado? CPAP em inglês é pressão de via aérea positiva contínua, né? Recomendação médica para comprar tem que ter... Não, você tem que... Vamos lá. Primeiro que ele é indicado para pacientes com apneia grave. Tá? A apneia grave é uma nomenclatura que se baseia ali no resultado da polissonografia. Tá? Então, para pacientes que têm uma apneia mais acentuada, que tem mais comorbidades e tal, o CPAP ele está indicado. E o que ele faz? Ele resolve um problema mecânico. A apneia é um problema mecânico, é um problema obstrutivo aqui da região da garganta. A garganta ela já é naturalmente muito estreita. Qualquer alteração de anatomia que você tem ali, deposição de gordura, etc., você tem mais chance de ter apneia. Em algumas pessoas isso é muito acentuado, isso piora com a idade. Acima dos 50 anos, a prevalência de apneia já é alta. Acima dos 50 anos, ela é muito alta. Então, e aí, nesses pacientes que têm uma apneia mais acentuada, o CPAP ele está indicado. E o CPAP ele é um pressurizador de ar. Então, ele é um aparelho que vai pegar o ar do ambiente e jogar sob pressão, né, através de uma máscara nessa garganta. E essa garganta ela tem o fluxo de ar livre, né, ela não obstrui mais, o paciente não engasga. Ele está indicado nessas situações que eu falei. Né, você tem que ter uma indicação médica, diagnóstico para comprar. Médico. E aí é o seguinte... Para comprar, você não precisa de receita, tá? Mas você precisa orientar o paciente. Não é muito fácil usar se você não está bem orientado. Eu queria dar de presente um para a Ju, mas eu não consegui. Tinha tantas opções que eu falei. O que as pessoas acabam... O problema não é o CPAP, o problema é quem dorme do lado do CPAP, o cônjuge, porque eu já... Deve encher o saco. Nossa Senhora. Dizem que não, viu? Não quem tá com ele. Quem tá com ele tá feliz, o vizinho. Mas hoje o aparelho não faz barulho. O barulho que ele faz é isso aqui, ó. É assim, assim? O que antes era, né? Vira isso? Antes era um pouco mais incômodo. Terremoto e virou. Antes era um pouco mais incômodo. E assim, você precisa fazer uma adaptação, né? Você precisa de um fisioterapeuta habilitado, experiente, para fazer a adaptação e orientar o paciente. Não é assim, compra na internet eu percebi isso, que é mais complicado. Mas depois que o cara costuma usar, não consegue largar nunca mais. Não consegue mais. O cara acorda falando que felicidade que eu consegui dormir. Aqueles alargadores de nariz, aquilo ali é perfumaria. Isso aí não é nem perfumaria, isso é crime. Você não trata a apneia. Entendeu? O problema da apneia está aqui. Né? E tapa-olho. Você aconselha para algum tipo de pessoa? Assim... O tapa-olho... Não é tapa-olho do pirata, não. Aqueles tapa-olho... Não, você... Que nem... às vezes você tem ali parceiro ou parceira de cama que quer ler mais um pouco, quer ficar um pouco mais com a luz acesa, você já quer dormir, você vai lá e... Achei ótimo, porque tem máscara que serve perfeitamente para isso. Então você usa máscara para isso. Tem umas maiores de algodão, de pano, né? E a máscara vira um tapa-olho. É molinha, é bom, é muito bom. No avião é ótimo. Mas não é que você usa a máscara do nariz, não. Precisa de duas. Põe uma e outra aqui. É ótimo. Muito bom. Boa ideia. Acho que é aquela coisa do conforto do ambiente de sono, né? Tudo que traz conforto e ajuda. Muito bem. Válido. Bom, eu acho que temos, né? Temos aí um episódio fantástico, né? Um convite para que você que está acompanhando a gente compartilhe esse conteúdo. O Dr. Caio Bonadio também tem o próprio podcast dele, que se chama Caio no Sono, né? Caio na Real. Caio na Real. O Caio no Sono era o que, afinal? Caio no Sono é a conta do Instagram. O Instagram dele, que é muito bom, muito legal. Caio no Sono no Instagram e Caio na Real. O podcast. É o podcast. Tá no YouTube, no Spotify também. Caio, muito obrigado, obrigado. Por ter vindo, viu? Valeu, foi muito legal. Foi muito legal. Obrigado a vocês. Muito bacana. Adorei também. Valeu. Morpheus, né? O episódio da areia de Morpheus. Que ele nos acompanhe, né? E que quando a gente acordar, a gente acorde também com saúde, né? Isso, não. Isso é muito bom. Quem dorme mal morre mais cedo. Esse é o lema. Podcast 50 mais, dá uma curtida aí. Valeu.